Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Giridharadhari Jaya Gopijana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito boa noite a todos e a todas. Hare Krishna. Pessoal que está aqui nos acompanhando pelo Instagram da ISKCON Rio. Temos o querido Henrique, Hare Krishna Henrique, lá da... não é Magé. Ali você vai, ao invés de ir para Presidente Vargas, vai para a esquerda ali, depois do Maracanã eu esqueci aquele bairro, mas eu sei qual é. Temos o Marcelo também. O Marcelo que deve estar lá em Nova Gokula, não sei, ou aqui no Rio de Janeiro, está sempre por aí. Temos o Pedro Romão também. Eu acho que é o Pedro que está vindo direto aqui, todo domingo. Se for você, Pedro, lá de Santa Teresa, manda um alô aí. E meu querido irmão Sanatana Dharma, sempre por aí com a gente também, lá de Campinas, lá de São Paulo, Campinas. Estou com muita saudade do Sanatana Dharma, que é o Padre Sérgio. A gente sempre utiliza o Padre Sérgio como um ótimo exemplo nas nossas aulas. E também temos aqui o Jorge Beat, Hare Krishna Jorge Beat, lá do Lapidar Glória. Isso aí. A gente vai dar continuidade. Temos aqui também o querido Bhakta Odi, aqui conosco, que já não está mais utilizando o Bengala. Uma ótima notícia. Daqui a pouco já está andando de skate novamente. Então aqui nós estamos lendo a Bhagavad Gita, que é outra. Nós estamos no capítulo 2. Capítulo 2 intitulado Resumo do Conteúdo da Gita, também chamado de Sankhya Yoga. Como a gente sabe, cada capítulo da Bhagavad Gita tem um nome em sânscrito também. Na verdade, a Bhagavad Gita pode ter infinitas configurações. Cada mestre espiritual organiza a Bhagavad Gita à sua maneira, né? Como, por exemplo, o meu Gurudeva, Chandramukha Swami, ele escreveu um livro, na verdade começou há muito tempo atrás, foi um aprimoramento, que ele começou o Gita em poucas palavras, depois ele fez o Gap 108, que são 108 pérolas. Então aqui nós temos 18 capítulos e Gurudeva separa esses 18 capítulos em 108 pérolas. Tem o Maharaj Dhanvantari também, que separa as sessões da Bhagavad Gita no Instituto Jaladuta. Nós temos Vishwanatha Chakravarti Thakura, que também escreveu uma Bhagavad Gita, que é muito importante para a nossa linha. Temos Baladeva Vidyabhushana, que também traduz, ele organiza a Bhagavad Gita de alguma forma. Então é legal a gente conhecer essas formas de organização da Bhagavad Gita para a gente entender como é que ela funciona legal, através das suas sessões temáticas. Então, hoje nós iremos ler dois versos, verso 42 e verso 43. E nossa última leitura, eu acho que foi na sexta, não sei se foi na sexta ou na quinta ou no sábado, faz um tempo que a gente não faz transmissão, porque aqui está tendo uma maratona de sannyasis. Quando não está Chandramukha Swami, está Purushatraya Swami, Maharaj Purushatraya, inclusive saiu hoje daqui. E amanhã a gente já vai receber de novo Chandramukha Swami. Faz algumas semanas que nós estamos nessa maratona e estamos com duas obras. Quinta-feira vai começar a terceira obra e muitas coisas acontecendo, né? Então estamos muito felizes e muito ocupados aqui na ISKCON Rio de Janeiro, com a graça de Srila Prabhupada. Então o verso anterior foi um verso assim que é um dos versos favoritos dos devotos, que foi o verso 41 do segundo capítulo, que fala sobre Vyavasayatmika Buddhir. Vyavasayatmika significa uma pessoa resoluta na consciência de Krishna. Então, Vyavasayatmika Buddhir é a pessoa que tem uma inteligência resoluta. Então, quem está conhecendo a Bhagavad Gita por agora, quem já conhece, sempre vai ouvir esse termo, Vyavasayatmika Buddhir,
que é muito importante para a nossa compreensão espiritual. E a leitura foi feita pelo meu querido Shiksha Guru Govinda Gopal Das. Então, quem não assistiu a aula do Govinda Gopal, está gravada aqui na ISKCON Rio, é só ir lá nos Reels, nas lives que vai aparecer, eu super recomendo, tá? Então, hoje nós iremos ler esses dois versos, 42 e 43, que o sânscrito diz o seguinte: Yam imam pushpitam vacham pravadanti apashtitaha vedavadarata parta nanyad astit vidinaha kamatmanas swargapara jamma karma palapradam kriya visheshabhu bahulam bogaisvaryagatim pratim. Também é um verso muito famoso. Esse capítulo é toda a Bhagavad Gita, né? A gente sempre vê um verso, sempre fica, esse verso, mas na verdade são todos os versos. Então esse verso aqui é um verso muito famoso que vai dizer o seguinte: os homens de pouco conhecimento estão muitíssimos apegados às palavras floridas dos Vedas, Vedavadarata, que recomendam várias atividades fruitivas àqueles que desejam elevar-se aos planos celestiais, com consequente bom nascimento, poder e assim por diante. Por estarem ávidos em satisfazer os sentidos e ter uma vida opulenta, eles dizem que isto é tudo o que importa. Muito bom esse verso, né? Então repita, por favor. Os homens de pouco conhecimento estão muitíssimo apegados às palavras floridas dos Vedas, que recomendam várias atividades fruitivas. Aqueles que desejam elevar-se aos planetas celestiais, com consequente bom nascimento, poder e assim por diante. Por estarem ávidos em satisfazer os sentidos e ter uma vida opulenta, eles dizem que isto é tudo o que importa. Nossa, esse verso aqui é incrível, porque a gente já falou que do verso, deixa eu ver se eu lembro aqui, do verso, eu acho que é o 30 e, deixa eu ver, aqui é o 32, do 32 ao 38, Krishna, ele dá umas respostas para Arjuna, porque Arjuna, vocês lembram lá no primeiro capítulo, ele deu os argumentos materialistas baseados nos Vedas. Então, Krishna, ele dá também respostas materialistas. E até é engraçado, porque Krishna fala assim: Arjuna, você tem que lutar, porque se você não lutar, os guerreiros que são seus inimigos, eles falarão mal de você, eles vão falar que foi somente por medo que você não quis lutar, aí você vai ficar com a sua imagem manchada. E isso é muito estranho, porque a gente realmente não deve ligar porque as outras pessoas falam, mas Krishna, ele fala isso somente para poder responder assim, os posicionamentos materiais de Krishna. Isso são respostas tecnicamente chamadas de Sakama. E depois, no verso 38, ou é o 37, deixa eu ver. Isso, o verso 38, Krishna, ele vai dar uma resposta chamada Niskama. Então tem as respostas Sakama, que são as respostas que Krishna responde materialmente falando, e depois ele fala ele realmente fala aquilo que ele queria falar. Ele fala: lute pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. Aí depois, no verso 39, Krishna, ele quebra o capítulo 2, ele fala: olha, Arjuna, até aqui eu te ensinei essa ciência através do conhecimento técnico, do estudo analítico. Mas agora, presta atenção, ele fala isso, que agora eu vou te ensinar em termos de trabalho sem resultados fruitivos.
E por que ele está falando isso? Porque Arjuna justamente estava ele estava não querendo lutar por conta do resultado do seu trabalho. Então, o que Krishna está falando? Krishna está falando que existem pessoas que acreditam que a meta da vida digamos assim, se beneficiar dos resultados das atividades fruitivas. Ou seja, eu fiz, eu mereço receber aquilo. Ou pior, eu vou fazer algo para poder receber tal benefício. E esse é o tipo de mentalidade que Krishna aqui está lutando contra, certo? Então agora Krishna está falando sobre esse tipo de pessoa. E essas pessoas, o que elas querem? Elas querem agir de uma forma até boa, de uma forma caridosa. São pessoas boas, assim, mas na verdade elas só estão interessadas no resultado das suas ações, tá bom? Então, o que elas querem? Elas querem nascer em planetas celestiais, porque como a gente sabe, tem os planetas infernais, planetas intermediários, planetas celestiais. E lá nos planetas celestiais a gente vive muito tempo, existe um nível de prazer lá muito grande e as pessoas querem ir para esse lugar. Aí Krishna fala, e ele fala também, essas pessoas querem bom nascimento, poder e assim por diante. Jama Karma. E é interessante que esse verso 43, que a segunda linha fala Jama Karma, é a metade do verso que a rainha Kunti, eu ia falar mãe Kunti, a rainha Kunti, ela fala no Srimad Bhagavata, ela fala Jama Ashraya Shruta Shribi. Ela utiliza mais dois termos, né? Então, bom nascimento, riqueza, beleza corpórea e, por fim, pessoas que querem assim, ter uma notoriedade intelectual. Então, ela fala que existem esses 4 tipos de pessoas. E essas pessoas, a pessoa que está buscando uma ou mais dessas metas, ela realmente não vai conseguir entender quem é Krishna. Aí, no final, ela fala: somente a pessoa que está esgotada materialmente é que realmente pode entendê-lo. Então, antes de ler aqui o significado de Prabhupada, vou dar mais um alô para a galera que está aqui com a gente. Temos aqui o Davi Moura, que também entrou aí. Temos aqui tá aqui Cacau, que é a Karine, ali da Ilha da Gigóia, mora aqui do lado, exatamente, né? Então, é isso. Meyer, lembrei o bairro do Henrique, Meyer, porque estava com Magé na cabeça, mas Magé é muito longe. Meyer, exatamente. Então, vamos lá. Existem 5 tipos de pessoas, ok? Olha, peraí, o Davi falou que é de Saquarema, que legal. Saquarema, ainda não consegui chegar na região dos lagos, mas um dia a gente vai lá. Depois, Davi, fale se você conhece aí os devotos, se você está aí em algum grupo lapidar, tá bom? Então, existem 5 tipos de pessoas, né? O Bhogi, o Karmi, o Gyani, o Yogi e o Bhakta, certo? Então, quais são esses 5 tipos de pessoas? O Bhogi é aquela pessoa que está buscando boga. E a melhor tradução para boga é gozo dos sentidos. É a mesma coisa do que atividades fruitivas. Então, a pessoa, ela está querendo, na verdade, somente prazer, né? Ela quer muito prazer, quer satisfazer os sentidos. O Karmi, na verdade, é essa pessoa que está trabalhando para poder conseguir bons resultados das suas atividades. Nós temos o Gyani, que já é um transcendentalista. O Bhogi e o Karma, eles não são transcendentalistas, eles são materialistas. Por quê? Porque eles ainda almejam o que existe de melhor na matéria, ou seja, bom nascimento, beleza, riqueza e notoriedade intelectual, né? Então, isso é ser materialista. E já o Gyani, que é o terceiro, ele já não está mais interessado em nada que é material, porque ele já percebeu que é uma furada, etc. Então, o Gyani, ele busca conhecimento, e através do conhecimento, ele busca uma liberação. Só que essa liberação ainda é uma liberação impessoal, né? Então, se a gente for seguir assim a escala, a gente viu, né, que tem os planetas infernais, que está todo mundo correndo desse lugar. Tem os planetas intermediários, que é o nosso caso, aqui o planeta Terra. Nós temos os planetas celestiais, quem está buscando são os Bhogis e os Karmis, e nós temos
antes de chegar nos planetas realmente espirituais, existe uma área chamada, como é tecnicamente chamada, de Brahma Jyoti. Esse Brahma Jyoti significa brilho espiritual. Então é aquele céu que a gente pode até brincar que é o céu assim, onde tipo assim não existe uma forma, é só uma luz. A gente vai para lá e é tudo branco, a gente não vai ter individualidade, a gente não vai ter um corpo físico, é como uma gota de água caindo no oceano, ela se funde e ela fica lá nesse lugar. Mas isso ainda não ainda não chega realmente no céu espiritual, certo? Não confundir com planetas celestiais com céu espiritual. Planetas celestiais são temporários, existe nascimento, velhice e morte. Nos planetas realmente espirituais, a gente já não mais experimenta o nascimento, nem a velhice, nem a morte. Lá nós já estamos na nossa qualidade pura. Então é isso. Então existe essa sequência. O Gyani, ele está querendo se fundir nesse brilho, né? O Gyani, ele está querendo ficar nesse Brahma Jyoti. Aí nós temos o Yogi. O Yogi é uma pessoa que pratica muitas austeridades, é uma pessoa que pratica assim, altos sacrifícios para poder ganhar poderes místicos. Existem, se não me engano, são 21 ou 28 poderes místicos. Ficar mais alto, ficar muito grande, assim, maior do que o maior, menor do que o menor, ficar do tamanho de uma formiga, ou ficar do tamanho de uma montanha, se teletransportar. Enfim, existem vários tipos de poderes místicos, certo? Então essa é a meta do yogi. Como, por exemplo, nós tivemos agora o advento de Nrsimhadeva, e todo mundo que conhece Nrsimhadeva conhece também Hiranyakashipu. E Hiranyakashipu, ele era um grande yogi, e ele era um demônio. E é curioso, porque o yogi, ele pode não necessariamente ser uma pessoa boa. Existem vários yogis que fizeram muitas besteiras, e essas histórias são contadas no Srimad Bhagavatam. Como, por exemplo, tem eu vou lembrar aqui o nome de um que ele está sempre fazendo algumas, assim, ele está amaldiçoando, às vezes ele amaldiçoa uns devotos e dá bastante ruim. Durvasa Muni, exatamente, Durvasa Muni, ele era um grande yogi, mas ele estava sempre fazendo assim coisas indevidas, né? Atividades indevidas. Então tá, nós falamos sobre o Bhogi, falamos sobre o Karmi, falamos sobre o Gyani, falamos sobre o Yogi e falta o Bhakta, exatamente. Então, o quinto tipo de pessoa é justamente o Bhakta, que é aquela pessoa que está buscando praticar Bhakti Yoga, certo? Então, antes da gente entrar no significado de Prabhupada, a gente fala sobre esses 5 tipos de pessoas que fica mais fácil entender essa sequência de versos aqui da Bhagavad Gita. Então, o significado é dado por sua divina graça, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. As pessoas em geral não são muito inteligentes, no nosso caso. E devido à ignorância, elas ficam muito apegadas às atividades fruitivas recomendadas nas porções Karma Kanda dos Vedas. Os Vedas, eles são divididos em 3 partes: Karma Kanda, Gyana Kanda e Bhakti Kanda. Não confundir com Karma Yoga, Gyana Yoga e Bhakti Yoga. Isso é outra coisa, tá? Então, Karma Kanda, Gyana Kanda, existe um outro, né, que é o Upasana Kanda, mas a gente quase não ouve falar sobre o Upasana Kanda. Então, a gente fala só sobre esses 3, Karma Kanda, Gyana Kanda e Bhakti Kanda. E como o Prabhupada falou, as pessoas em geral não são muito inteligentes, e devido à ignorância, elas ficam apegadas a essa seção chamada Karma Kanda. Só lhes interessam propostas para gratificação dos sentidos e para o desfrute da vida no céu, onde há disponibilidade de vinho e mulheres. E a opulência material é muito comum. Esse céu que ele está falando é o céu celestial, certo? Não é o céu espiritual, é o céu celestial. Nos Vedas, recomendam-se muitos sacrifícios para elevação aos planetas celestiais, especialmente os sacrifícios
Jyotistoma. De fato, declara-se que qualquer um que deseje elevar-se aos planetas celestiais deve executar tais sacrifícios. E homens com um pobre fundo de conhecimento pensam que todo o propósito da sabedoria védica resume-se nisto. É muito difícil que essas pessoas inexperientes situem-se com determinação na consciência de Krishna. Assim como os tolos apegam-se às flores das árvores venenosas sem saber os resultados de tal atração, homens não iluminados são igualmente atraídos por essa opulência celestial, com seu consequente desfrute dos sentidos. Esse ponto aqui é muito importante porque, assim, nós sabemos que tem esse tipo de pessoas que, como o Prabhupada falou, estão embebedados assim, da ignorância. São pessoas que estão incrustadas realmente na escuridão da ignorância. Só que aí existe uma questão importante. Nós, como assim chamados Bhaktas, ou se nós queremos ser Bhaktas, a nossa missão, por ser discípulos de Prabhupada, é justamente propagar a consciência de Krishna para tirar essas pessoas realmente da ignorância. Só que aí tem um porém. Existe uma outra classe de pessoas que elas não estão em ignorância, mas elas também não estão em conhecimento. Elas estão no que a gente chama de pseudo-conhecimento. E esse pseudo-conhecimento, segundo um livro muito importante que a gente lê chamado Sri Ishopanishad, o pseudo-conhecimento ele é pior do que a ignorância. Por quê? Porque é mais fácil você mostrar o caminho para uma pessoa que sabe que está perdida do que você mostrar o caminho para uma pessoa que não sabe que está perdida. Então, quando você vai conversar com uma pessoa e ela tem certeza daquilo que ela está buscando, como o Prabhupada falou aqui, né? Pessoas tolas que estão apegadas às flores das árvores venenosas, sem saber os resultados de tal atração, homens não iluminados são igualmente atraídos por essa opulência celestial com seu consequente desfrute dos sentidos. Então as pessoas elas não sabem que essa busca por opulência material, por desfrute material, pelo gozo dos sentidos, no final das contas isso não vai levá-las ao céu, mas sim ao inferno. Porque essa busca, esse desejo incessante, não existe um fim, né? Como, por exemplo, a gente falou dos 5 tipos de pessoas. Cada uma dessas pessoas está buscando um fim, né? Está buscando uma meta. O Bhogi está buscando gratificação dos sentidos, e restrito, ele passa por cima de leis, ele usa pessoas, ele abusa de substâncias tóxicas para poder saciar o seu desejo de conseguir prazer. O Karmi, ele já é uma pessoa ética, é uma pessoa assim que, se a gente for conversar com o Karmi, é uma pessoa que é até interessante, assim, no sentido social, porque é uma pessoa ética, é uma pessoa que tem moral, é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que cuida da sua família, é uma pessoa que cumpre com seus deveres sociais. Por quê? Porque ele quer acumular um bom karma para poder receber os bens, o gozo dos sentidos. Essa é a diferença. O Bhogi não, o Bhogi faz qualquer coisa, tipo assim, topa tudo por dinheiro, o fim justifica os meios. Mas o Karmi não, o Karmi é uma pessoa íntegra, né? Mas a meta dele ainda é material. Então todos estão buscando algo, né? Os 2 primeiros estão buscando o gozo dos sentidos, o terceiro, que é o Gyani, está buscando o quê? Está buscando a liberação impessoal. O Yogi está buscando poderes místicos, né? Então cada um tem a sua meta, cada um desses 4. Só que qual é o problema? É que nenhuma dessas 4 metas realmente vai trazer satisfação. Nenhuma dessas 4 metas a pessoa ela vai chegar num ponto e vai falar, agora tá bom. Não. O problema é que a pessoa ela sempre vai estar procurando mais e mais e mais e mais, principalmente os materialistas, certo? E até mesmo no caso dos Gyanis, que buscam fundir-se no Brahma Jyoti, o que acontece? Por nós sermos almas espirituais, nós temos 3 qualidades, né? Que são Sat e Ananda, né? Então, Sat, que é a eternidade, a gente encontra no Brahma Jyoti. Tit, que é conhecimento, também a gente encontra no Brahma Jyoti, porque o Gyani ele fica pleno de conhecimento.
só que ele não alcança Ananda, porque Ananda, que é a bem-aventurança eterna, ela só é conquistada através do relacionamento. E se você não tem um relacionamento, você não é capaz de ter Ananda, você não é capaz de ter a bem-aventurança. E claro, né, esse relacionamento é com Krishna e com os devotos. Então a meta desses quatro são metas muito conflitantes, assim, são metas muito frustrantes. Então quem tem desejos materiais vai se frustrar, porque quando ele recebe o primeiro milhão, quando compra a primeira Ferrari, ou quando adquire a primeira mansão, a pessoa ela vai perceber que aquilo realmente não vai satisfazer. Aquilo só vai trazer cada vez mais desejos, porque a meta cada um tem um desejo. Só que as pessoas elas confundem, elas acham que a meta do desejo é a satisfação, mas a meta do desejo é desejar. Então, o desejo, ele cria mais desejo. O desejo, ele não cria satisfação. Quem cria satisfação é a satisfação. Então, a gente tem que buscar a autossatisfação para poder ficar satisfeito. Então, qual é a questão? O Bhakta, ele é diferente. Por quê? Porque o Bhakta, ele está buscando, ele tem uma meta, que é Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Só que qual é a jogada? Qual é a questão do Bhakta? Qual é a diferença do Bhakta para os outros quatro tipos as outras quatro classes de pessoas? É que o Bhakta, o meio, também já é um fim em si. Como, por exemplo, a nossa prática, chamada de sadhana, ela já traz o resultado por ela mesma. A gente não precisa necessariamente praticar algo para depois conseguir. O cantar do Mahamantra já é um fim também em si mesmo, porque já traz uma satisfação. Participar do Mangalarati já traz uma satisfação. Comer prasada, nem se fale, já traz uma satisfação muito grande. Sadhu Sangha já traz muita satisfação, ficar com os devotos. Adorar as deidades traz muita satisfação, ao contrário dos outros processos. Existe também algum tipo de satisfação no trabalho, na busca por conhecimento, etc. Mas realmente não se chega nessa satisfação plena. Então, a diferença do Bhakta é curiosa, porque assim, as outras pessoas, elas estão buscando algo, elas não conseguem, mas o Bhakta, ele consegue até mesmo alcançar a meta dos quatro outros tipos de pessoas. Quer ver? O Bhogi, né? O Bhogi está buscando prazer. O devoto, o Bhakta, ele está sentindo muito prazer, e o Bhogi, ele precisa de estar num ambiente adequado para tentar sentir prazer, ele precisa utilizar uma substância, mas o devoto não, como o slogan que utilizavam na época de Prabhupada, né? Stay high forever, fique alto para sempre, porque naquela época, nos anos 60, os hippies, eles estavam sempre querendo ficar high, né? Sempre querendo ficar alto, eles usavam muito LSD, muito ácido, muita maconha. Só que logo depois caía, assim, tinha como é que tem um nome técnico para isso? Tipo assim, enfim. A bad trip, exatamente. Depois batia bad, né? A pessoa ficava mal. Então eles utilizavam isso. Olha, canta esse mantra que tu vai ficar alto para sempre, assim, stay high forever. Então o devoto, ele alcança a meta do Bhogi. O devoto, ele alcança a meta do Karmi, só que de forma diferente. Porque o Karmi, ele quer o resultado das ações, mas o Bhakta, ele também pratica ações, ele também trabalha, ele pratica atividades. Só que qual é a questão? As atividades, ele oferece os frutos para Krishna. E quando ele oferece os frutos para Krishna, ele fica satisfeito, as pessoas ficam satisfeitas, todo mundo fica satisfeito. Ao contrário do Karmi, que o Karmi, ele tem que ficar toda hora lutando contra o seu karma, ele tem que ficar articulando, ele tem que ficar pensando, elucubrando, é uma jogada, muda daqui, muda para ali. Então, assim, o Karmi, ele está sempre sofrendo para poder conseguir se manter. É igual os semideuses. Os semideuses, como é que eles conseguem se manter? Porque assim, eles têm um nível muito grande de karma positivo. Sabe como que eles conseguem se manter? Através da adoração a eles. Por isso que existem muitas pessoas adorando os semideuses. Porque se o semideus não receber adoração, ele vai cair. Porque ele não tem condições de fazer atividade suficiente para se manter naquela posição. Por isso que tem muitas pessoas adorando Ganesha, adorando Durga, para também manter essas pessoas ali, né? Então a gente precisa também... assim, os karmis, eles precisam desse tipo de adoração. Até mesmo políticos, né?
A gente vê assim vários políticos que são pessoas até assim pessoas ruins mesmo, né? Tem uma índole ruim, são pessoas maldosas, mas se elas estivessem sozinhas, elas não conseguiriam se manter naquela posição. Como é que pessoas ruins conseguem se manter naquela posição? Através da adoração. Por isso que a gente vê adoração a políticos, adoração a empresários, adoração a pessoas que têm poder. E essa adoração é tipo assim, eu vou dar o meu dinheiro, vou dar o meu tempo, vou dar minha energia para essa pessoa e assim que ela vai conseguir se manter. Como, por exemplo, nós tivemos na Segunda Guerra Mundial um caso muito conhecido, né, que é a questão do Adolf Hitler, que foi um grande nazista. Mas assim, se a gente colocar a culpa somente nessa pessoa, é algo que não é, digamos assim, completo. Porque se não fosse pelo apoio de outras pessoas, uma pessoa não conseguiria se manter, certo? Por aí vai. Então é isso. Então o devoto, o Bhakta, ele consegue atingir também a meta do Karma, porque quando ele oferece para Krishna as suas ações, ele também fica satisfeito e todos ficam satisfeitos. O Gyani, qual é a meta do Gyani? É realizar o Brahman, se fundir no Brahman, no Brahmajyoti, mas ele não consegue entender o Brahman de uma forma total, de uma forma completa, porque quando a gente estuda os aspectos de Deus, os aspectos de Krishna, a gente vê que ele não é só Brahman, ele também tem o aspecto Paramatma no coração e também tem o aspecto Bhagavan, que é a pessoa. Então somente o devoto que realmente entende esses três aspectos, ele vai entender o Brahman de uma forma realmente completa. O Gyani não, o Gyani não consegue entender o que realmente é o Brahman, porque ele não entende o Brahman na sua totalidade, que são os três aspectos. E o Yogi também, o Yogi ele está buscando poderes místicos, mas o devoto ele também alcança um tipo de poder místico que é maior do que qualquer outro tipo de poder, de ficar maior, ficar menor, etc. Uma vez perguntaram para Prabhupada, porque era muito comum entrevistadores irem conversar com grandes yogis e perguntavam assim, qual é o seu poder, né? Aí ele joga um pozinho, sai um fogo e não sei o que, sai umas coisas meio bobas, né? E Prabhupada falou, aí perguntaram, né? Prabhupada, qual é o seu poder místico? Aí ele falou, tá aqui o meu poder místico, assim, são esses jovens que deixaram as suas atividades assim, ruins, e agora eles estão dedicados à consciência de Krishna e estão buscando o autoaperfeiçoamento. Então, Prabhupada falou que o poder místico dele era justamente esse, transformar moscas em abelhas. Então, a gente vê que o devoto ele alcança todas as metas e ele alcança a meta que nenhum dos outros 4 tipos de pessoas está buscando, que é justamente Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Então, é isso. Todos os outros 4, eles estão buscando algo no futuro e o devoto ele já está vivendo no presente. O devoto ele já tem a satisfação naquilo que ele já está praticando. Inclusive, Krishna fala isso nos seus um dos 4 principais versos da Bhagavad Gita, fala sobre isso. Lá no capítulo 10, o verso de número 9, Krishna fala Matita Matgata Prana. Mat significa eu, né? Krishna, ele está falando dele mesmo. Então, a pessoa que me dá o seu chitta, que é a sua consciência, a sua mente, o seu coração, Matgata Prana, aquela pessoa que está me dando o seu prana, a sua vida, o seu ar vital, Bodhayata Parasparam, aquela pessoa que está iluminando e sendo iluminada pelos devotos, Katayantascha Manityan, sempre conversando sobre mim, sobre assim, os meus passatempos, Tushanticha Ramanticha. Aí ele fala, o que essa pessoa consegue? Consegue Tushanti, que vem de Shanti. Shanti significa paz. Exatamente, a pessoa ela alcança paz. E Prabhupada não traduz como paz, ele traduz como satisfação. Eu acho isso muito mais legal. Então, quem está dando a sua vida para Krishna, o seu coração para Krishna, a sua mente, a sua consciência, Krishna fala, essa pessoa ela vai ter
Tushanti. Cha significa e. Então a pessoa vai ter Tushanti cha e outra coisa, vai ter Ramanti cha. Cha é e, né? E Ramanti. Ramanti vem de Rama, que significa prazer. Prazer, assim, ele vai sentir o prazer mais elevado que existe. Inclusive temos aqui o Sanatana Dharma, a esposa dele se chama Ramanti. Então também manda depois minhas reverências para ela, por favor, Sanatana Dharma. Então o devoto ele vai alcançar essas duas coisas, Tushanti, que é satisfação plena, e Ramanti, que é a bem-aventurança plena também dentro do coração, vai sentir muito prazer. E nenhuma das outras 4 tipos de pessoas realmente vai alcançar isso. Então, para finalizar, na seção Karmakanda dos Vedas, afirma-se Apama Soman Amrita Abhuma e Akshayan Havai Chaturmasya Jagya Sukritam Bhavati. Em outras palavras, aqueles que fazem as penitências de 4 meses qualificam-se para tomar as bebidas Somarasa, a fim de tornarem-se imortais e felizes para sempre. Mesmo na Terra, existem aqueles que estão muito ansiosos para tomar Somarasa, a fim de ficarem fortes e em boa forma, podendo então obter o prazer dos sentidos. Essas pessoas não acreditam que algo possa libertar-se do cativeiro material, que alguém possa libertar-se do cativeiro material, e se apegam em demasia às cerimônias pomposas dos sacrifícios védicos. De um modo geral, são sensuais e só desejam os prazeres da vida celestial. Sabe-se que existem jardins chamados Nandanakanana, nos quais há boa oportunidade de associação com belas mulheres angelicais e um abundante suprimento do vinho Somarasa. Essa felicidade corpórea de certo é sensual, portanto, existem aqueles que, como senhores do mundo material, estão puramente apegados a essa felicidade material temporária. Shila Prabhupada aqui já. Om Gyanati Mirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshum Mritanjanata Ismai Shri Gurave Namaha Namah Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mate Chandramukha Swamini Tinamine Namah Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Então é isso aí, galera. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém por aí. Chegou a Vrajarani também, Hare Krishna Vrajarani, tá aí com a gente. Então, para finalizar, vou citar aqui mais um verso da Bhagavad Gita, desses 4 principais versos que Krishna fala na Bhagavad Gita. O último verso, o 11º, fala o seguinte: Teshan eva nukam partam aham agyana jantamaha nashayam atma bhavisto gyana dipena bhaswata. Krishna fala o seguinte, porque assim, só para contextualizar, né? Por que eu vou falar esse verso? Porque assim, a gente, sinceramente falando, nós queremos ser devotos, mas a gente ainda é um devoto misturado, Bhakta Mishra, certo? Nós ainda temos mistura com Boga, ainda temos mistura com Karma, mistura com Jnana e mistura com Yoga. Então a gente, qual é a moral da história? Assim como a Arjuna também estava, então cada capítulo da Bhagavad Gita, até o 9º, do 2º até o 9º capítulo, Krishna vai tirando cada uma dessas contaminações de Arjuna. Então, no 2º capítulo, ele vai falar sobre... oh, meu Deus, acabei de falar o nome. O Sankhya Yoga, que ele vai tirar a contaminação corpórea. No 3º, ele vai falar sobre Jnana Yoga. No 4º, ele vai falar sobre... No 2º, ele fala sobre Sankhya Yoga. 3º, Karma Yoga. 4º, Jnana Yoga. 5º, Karma Sannyasa Yoga. No 6º, ele vai falar sobre Dhyana Yoga, que é sobre o processo de yoga místico. O 7º, ele vai falar sobre Vijnana Yoga. No 8º, ele vai é a primeira vez que ele vai falar necessariamente assim sobre Bhakti Yoga de uma forma mais pura, só que ainda vai ser misturada. E no 9º capítulo ele vai falar sobre Bhakti Yoga de forma pura, né? E aqui no 10º capítulo ele vai começar
a mostrar realmente quem ele é. Então, o que a gente pode pensar assim, né? Qual a meditação que a gente pode ter para a gente se livrar das misturas e das contaminações que a gente tem? Então, Krishna fala esse verso: Teshan eva no kampartam agyana aham agyana jantamaha nashayami atma bhavasto gyana dipena bhaswata. Ele fala, ó, para mostrar misericórdia especial aos bhaktas, aos devotos, eu, Krishna, né, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Então essa é a esperança que nós temos, porque sozinho a gente não vai conseguir se livrar das contaminações. Somente através realmente dessa misericórdia especial, eva no kampartam, essa misericórdia especial que Krishna dá para a gente, justamente por ele estar no nosso coração como Paramatma, ele vai fazer com que a Gyana Jantamaha, que a ignorância nascida da que a escuridão nascida da ignorância, Gyana Dipena Sattvaha, seja dissipada. Baswata significa, Baswata significa dissipado, Dipena é como se fosse uma candeia, tipo uma lamparina, né? Krishna, com a luz do conhecimento, com a luz brilhante do conhecimento, ele vai colocar Gyana, ele vai colocar conhecimento dentro do nosso coração, mas somente através do nosso serviço. Por isso que nós, como Bhaktas, devemos praticar Bhakti Yoga. Não é somente algo sentimental, não é somente através das emoções, não é somente através de estudo, através de leitura. A gente tem que trabalhar duro, praticar muito Bhakti Yoga para a gente poder realmente receber essa luz brilhante que Krishna vai dar para poder liberar essa nossa visão material, certo? E assim a gente vai se livrando das contaminações. E é um processo gradual, não vai acontecer da noite para o dia, nem do dia para a noite, vai levar um certo tempo, mas a gente vai recebendo essa misericórdia especial, tá bom? Então é isso. Se tivermos algumas dúvidas, algum ponto por aí, quem tiver alguma questão, esta é a hora. Prabhu, tá tranquilo? Ode. Saquarema, onde Maharaj Chandramukha Swami leu a Bhagavad Gita pela primeira vez e nunca mais parou. Olha, verdade. Sanatana Dharma lembrou aqui que foi em Saquarema que Gurudeva leu a primeira vez a Bhagavad Gita. Vamos ver, nós temos aqui o pessoal mandando um alô. Marcelo botou aqui: nessa era, teria como realmente entender Krishna sem ser por estar completamente esgotado materialmente? Tem como a gente entender Krishna sem estar completamente esgotado materialmente? Sim, porque Krishna fala que ele se revela proporcionalmente à medida que a gente se entrega, se rende a ele. Então não é que vai ser assim, como eu falei, do dia para a noite, é algo proporcional. A gente vai se rendendo, vai se entregando, vai perdendo o medo, vai abandonando todo tipo de contaminação, como o próprio Krishna fala, né? Sarva dharma parityajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshashami machutyara. Ele fala, machutyara, primeiro, não temas, não tenha medo. Sarva dharma parityajya, abandona todo tipo de religião. Sarva dharma parityajya mamekam sharanam vraja, e renda-se somente a mim. Sarva papebhyo, eu vou livrar você de todos os pecados, ou seja, eu vou liberar você de toda a ignorância, eu vou tirar tudo que não presta do seu coração. Mokshashami machutyara, e machutyara, não temas. Então é isso, a gente não deve temer, a gente deve acreditar, deve confiar que Krishna vai realmente tirar, e tudo que acontece na nossa vida, Krishna realmente está ali influenciando, e tudo serve somente como uma corda, né? Aí a gente vai subindo. Davi está agradecendo aqui também, e é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que ficou aí até o final. Também entrou aqui, ó, Espiral Treinamento. Estou lhe devendo uma mensagem. Eu ainda vou organizar lá o Srimad Bhagavatam.
e vou lhe responder no máximo amanhã, tá bom? É isso aí, muito obrigado, galera. Pedro, Vrajarani, meu irmão Sanatana Dharma, Marcelo, David Saquarema, temos a Krishnamai também que está por aqui, temos o Bhaktaod que está com a gente, e amanhã a gente se encontra novamente para continuar a leitura. Então, toda noite, às 6h30 da noite, a gente faz essa leitura. Às vezes não tem, porque, como eu falei, está tendo maratona de sannyasis aqui, também está tendo maratona de obras, então está tudo acontecendo, tá bom? Então é isso. Hare Krishna, fiquem todos com Krishna e com a Nossa Senhora de Vraja, que era Radharani. Haribol.